Boa noite, queridos irmãos. Bem-vindos a mais uma palestra online do Instituto Espírita Amigo Germano. Hoje nós falaremos sobre a questão do rompimento matrimonial, ou mais popularmente conhecido como divórcio. No nosso país, o divórcio ele iniciou a sua vigência em dezembro de 1977. Mas antes disso, Jesus Cristo já apregoava a questão do divórcio. Nas leis judaicas, um judeu poderia devolver a sua mulher em casos de adultério. Ele poderia ter essa responsabilidade cortada. Essa responsabilidade poderia ser revista. Claro que os costumes eles mudaram muito. E a partir de então nós temos em Mateus, temos em Deuteronômio, temos em várias partes da Bíblia falando essa questão do divórcio. Nós podemos revermos a nossa questão. Porém, uma parte da Bíblia foi muito mal interpretada, que dizia que o que Deus uniu, o homem não deve dividir, não deve separar. Por que isso? Porque naquela época os casamentos eles eram feitos por interesse. O verdadeiro amor dos primeiros cristãos já tinha mudado. Os casamentos ocorriam nas tribos e não eram raras as vezes em que isso acontecia entre parentes. Então não era um amor verdadeiro. Em Mateus, no capítulo 19, versículos de 3 a 9, nós temos essa visão incorreta do casamento, onde nós passamos a ver que não poderia haver divórcio. Quando existe amor entre duas pessoas, aí sim Deus une. Não há momentos para traições, não há momentos para problemas, não há que vão nos levar ao ponto de nós termos de nos divorciarmos. Porém, nós temos que ter muito bem clara a ideia do divórcio, do rompimento matrimonial, quando nós estamos estudando a questão da reencarnação. Porque na reencarnação, nós nos reencontramos. Nós somos todos devedores entre nós mesmos. E vivemos um mundo de provas e de expiações. A partir dessas duas premissas, nós podemos ter uma ideia muito mais clara do porquê desse matrimônio parar, dele terminar. Meus irmãos, nós vivemos momentos entre as pessoas. Nós nunca tivemos um relacionamento com aquela mesma pessoa. Nós tivemos N encarnações. E muitas vezes nós tivemos paixão, tivemos desejo, tivemos atração, tivemos casamentos. E não foi com a mesma pessoa. As vidas se sucederam e nós criamos laços. Alguns deles não foram rompidos. Alguns deles continuam em vidas sucessivas porque nós não terminamos. Nós não chegamos à conclusão de zerar. Então, como nós estamos no mundo de provas e de expiações, onde nós vemos que existem mais dificuldades e os momentos de felicidades são algo não tão presente na nossa vida, eles são mais raros, se torna interessante essa questão. Então o divórcio, principalmente nas últimas décadas que nós temos vivido, são momentos em que nós estamos rompendo esses laços com o passado. Nós estamos tendo essa possibilidade de viver o que nós tínhamos que viver com essas pessoas. Termos filhos, muitas vezes, esses filhos também fazem parte de um processo de expiação, um processo de provação, um processo de consolidação, de auxílio, para que nós possamos entender aquilo que está acontecendo nesse momento. É importante nós vivermos a questão do divórcio, desse rompimento matrimonial, como uma oportunidade. Nós sabemos que existem dificuldades. Nós sabemos que atrás de nós existe um mundo primitivo. E que muitas vezes nós estamos num casamento para que nós possamos cortar esses laços e aí chegar num verdadeiro amor. Mas existem situações e situações que é importante destacar. Quando um relacionamento, nós saímos de uma posição e entramos em outro, aquele primeiro casamento, os laços findaram-se. Estamos iniciando um resgate, uma aprovação, um caminho, que são possibilidades desse segundo casamento. Caso ele venha a terminar e nós temos um terceiro,
relacionamento, o que é muito comum hoje em dia, nós sabemos que realmente passamos por mais uma aprovação e nós conseguimos resgatar o que nós tínhamos deixado pendente. Não falemos em dívidas, falemos em situações que nós tínhamos que vencer. Se temos filhos, são nossos companheiros de jornada. Quando Jesus nos disse que nós somos todos irmãos e que nenhum de nós iria se perder, nós estamos fazendo com que esse amor ele se torne realmente espiritual e não mais tão somente sexual. Esse amor ele se transforma e somos todos companheiros de evolução, onde nós conseguimos nos desenvolver. Naqueles casos aonde nós criamos a situação do divórcio, ficamos um tempo e voltamos, é um exemplo onde nós temos que viver ainda aquilo que tinha para ser vivido e não ficou ainda resolvido. Naquele caso onde nós temos 2, 3 relacionamentos matrimoniais e voltamos para o primeiro ou para o segundo, igualmente, meus irmãos, nós teríamos que resgatar, teríamos que terminar essa história. Naqueles casamentos onde existe uma briga constante entre amor e discussão, o chamado amor e ódio, amor e briga, são casamentos de provação, onde eles não buscam o divórcio. São casos em que eles têm que viver essa situação, eles têm que estar próximos, eles têm que estar juntos, e eles têm que transformar esse amor que está junto do casal. E os filhos vivem essa relação triangular entre marido, mulher e filhos. Não existe erro no processo de encarnação, meus irmãos. Esses exemplos nós estamos citando para que nós possamos trazer a relação do divórcio como algo positivo, como um amadurecimento, haja visto que anteriormente os casais ficavam unidos ou se separavam ou tinham relações extraconjugais. Jamais o Evangelho disse que o casamento era ruim. Muito pelo contrário, ele disse que o casamento é bom, porém ele não é uma prisão. Vamos deixar as pessoas presas numa relação onde elas não estão próximas? Ele nos fala isso muito bem no capítulo 22, que é um capítulo dedicado totalmente à questão do divórcio, e ele é o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele é muito claro, não há muito que os Espíritos nos falarem. Ele nos deixa muito clara a posição de que, se nós tentamos várias vezes, isso ele nos deixa, espíritos, irmãos encarnados, observem, vocês estão no mundo de provas e de expiações. Não é a partir do primeiro obstáculo que vocês vão partir para o rompimento, para o divórcio. Porém, se vocês tentaram diversas vezes e chegaram a um ponto, como diz o Livro dos Espíritos, em que não há mais possibilidade de convivência, então buscai e separai aquilo que de fato já está separado. O Livro dos Espíritos nos deixa essa questão muito clara. Entre nós cometermos um suicídio, cometermos um crime e aumentarmos muito mais as nossas provações que nós temos a buscar, o divórcio está aí. De fato, nós já estamos separando aquilo que já ocorre, que já está separado, meus irmãos. Então, vamos ter uma outra visão, vamos criar uma nova significância desse processo de divórcio. Não vamos ver com maus olhos aqueles que têm 2, 3 casamentos e seus filhos. Não vamos pensar que eles são levianos. Eles estão resolvendo de forma acelerada as suas dificuldades, os seus problemas que existiam nas encarnações passadas. E os seus companheiros são seus filhos. E aqueles que foram seus amores, sejam homens ou mulheres, tornam-se a ser os seus irmãos de jornada, onde nessa grande família carnal e depois onde se forma essa família espiritual, todos estão resgatando os seus débitos e estão se auxiliando. Haja visto que no planejamento inicial reencarnatório, todos combinaram esse grande reencontro, onde nós podemos crescer e onde nós podemos efetivamente ver como irmão que está do nosso lado. Portanto, meus irmãos, façamos nossas preces para que nós possamos entender os relacionamentos que nós estamos, se é de consolidação, se é de uma expiação, e nunca tenhamos a ideia que não vamos encontrar o amor. Ele sempre estará ao nosso dispor. Ninguém reencarna para ser infeliz, mas sim feliz. Então,
baseado nessas palavras, eu gostaria que todos vocês pudessem ver a questão do divórcio como uma grande ferramenta para que nós possamos nos desenvolvermos a nós e a que está ao nosso lado, já que nós evoluímos todos em sociedade. Muito obrigado, queridos irmãos.